Olá, meus amigos queridos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias. Estamos no nosso último programa desse ano de 2020. Estou tão feliz, meus irmãos, a sensação que eu estou sentindo, e eu acho que vocês também, é do dever cumprido. A semeadura foi feita. Algumas sementes podem ter caído pela beira da estrada, mas eu tenho certeza que, como essa semeadura não é só nossa, nós somos instrumentos do amor do nosso Pai. Então acredito que essa semeadura vai alcançar a muitos corações, porque hoje nós já somos 115 mil inscritos. Talvez sejamos até mais, não sei, porque às vezes eu falo um número e de repente já está maior, está cada dia crescendo mais, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, por toda a participação de vocês. Foram tantos nomes no nosso chat, e mesmo aqueles que não participaram do chat, eles me escreviam e-mail, participavam de tantas formas que o nosso coração está pulando de gratidão pela participação de todos vocês, de gratidão a essa TV Nova Luz, dirigida pela nossa querida Yasmin Madeira e o nosso querido diretor Ricardo. Que Jesus os abençoe para que eles continuem nessa jornada com muita garra, porque o bem é soberano, o bem vai vencer. Então, como estamos praticamente no último dia do ano, né, de dezembro, já passamos o Natal bem diferente, um Natal tão cheio de Jesus, embora tivéssemos menos festas, menos presentes, que isso tudo é tão pequeno perto da grandeza da comemoração do nascimento do nosso querido Jesus. Sabemos o quanto ele está se empenhando com a sua falange de luz para que nós consigamos regenerar a nós mesmos primeiro, porque o primeiro a ser regenerado somos nós mesmos, com esses estudos, né? Com essa vontade de ajudar, de estender as nossas mãos. Então, meus irmãos, estamos terminando o ano de 2020, terminando o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, com algumas já revisões, porque nós terminamos todo o livro, compartilhamos com vocês toda a nossa opinião pessoal, a opinião de espíritos, a opinião de outros livros, compartilhamos tudo isso na primeira parte. Mas antes, eu quero desejar a vocês um ano novo, 2021, né, 2021, muito cheio de estudo e de realizações morais e espirituais, que nós consigamos em 2021 sermos um pouco melhores do que fomos nesse ano 2020, que nós possamos escrever um projeto para nós mesmos em 2021. Lembre-se que Divaldo nos advertiu que a gente completando as nossas agendas só com bem, nós programarmos todas as nossas atividades do ano 2021 focados no bem, focados na nossa meta, que é a nossa perfeição moral, nós vamos ter acréscimos de vida. É importante a gente ficar bem velhinho? Espere em Deus que nós consigamos, porque também não sabemos o nosso planejamento que fizemos antes de reencarnar, né? Mas a gente espera que nós consigamos chegar até 100 anos cheios de vitalidade para trabalhar cada vez mais na regeneração do planeta. E como estamos felizes com as conquistas humanas. Olha, nós já estamos aí
perto de sermos vacinados, e a gente sabe quanto tempo que dura realizar uma vacina, né? Já estamos perto de realizar isto, não só na dimensão física, mas também na dimensão espiritual, que espíritos desencarnados que ainda ficam aqui pela nossa psicosfera também precisarão desses medicamentos salvadores, né? Assim, então eu queria lembrar aquela musiquinha que a gente canta assim: adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muita alegria no bolso, saúde para dar e vender, muita alegria. Porque a gente falava muito dinheiro no bolso, mas a gente sabe que isso é importante, mas não é o mais importante. O que adianta, como disse Jesus, nós ganharmos o mundo inteiro, abastecermos os nossos celeiros, abarrotarmos os nossos celeiros, aumentarmos os nossos celeiros, se nós não vamos desfrutar de nada disso? Porque a grande loucura do século, meus irmãos, tem sido essa ganância. Por isso a distribuição de riqueza está tão ruim no Brasil. A gente parece que é o 25º país nessa distribuição. O saneamento básico está ruim. Tantas coisas nós poderíamos falar. Então nós temos que nos aliarmos a esses idealistas que desejam o melhor para a nossa pátria. E mais do que isso, orarmos por eles, para que eles não repitam os equívocos de vidas anteriores, distraídos por esses valores transitórios, não é assim? Então vamos, nós somos seres desejantes, vamos desejar juntos, vamos desejar que a gente consiga essa transformação moral, que a gente consiga regenerar o nosso próprio psiquismo, retirar daí as sombras e buscarmos incessantemente a luz. Para isso nós sabemos que precisamos de estudar mais para compreender melhor a grandeza da vida. Como disse Denis, que eu acho lindo ele falar isso, que metade da nossa alma nos pertence, mas que a outra metade pertence ao universo. Nós fazemos parte desse grande e maravilhoso universo. Eu li ultimamente um livro de um pesquisador também, Greg Braden, o nome dele, em que ele coloca as pesquisas científicas dizendo que o universo que nós conhecemos, eles imaginam que seja 10% do universo todo, a totalidade a gente não conhece. E que as estrelas que nós vemos no céu a olho nu, a gente está olhando para o passado, porque o brilho dela já saiu da sua origem há bilhões de anos. Então o universo a gente não conhece, a gente conhece mais ou menos, é uma probabilidade de 10%. E do potencial da nossa mente, também nós só conhecemos 10% das nossas possibilidades. Então, dizem os cientistas que não pode ser coincidência isso. É que nós e o universo somos um. Assim como Deus falou, eu e o Pai somos um. Então, olha só, nesse livro, Ser o Destinador, que estamos nos despedindo hoje, com muita alegria. Tenho certeza que todos esses 48 programas, que hoje, hashtag 48, que esses 48 programas serão muito vistos mundo afora, porque está aí no YouTube, está gravado no éter, né? Está gravado
nos registros acásicos orientais fala isso, está gravado, nada se perde, está gravado, e esses estudos irão universo afora, porque nós somos instrumentos do nosso Pai Celestial. Então, na primeira parte, nós estudamos o ser. Aí a gente estudou a evolução do pensamento, o critério da doutrina dos espíritos, o problema realmente do ser, quais seriam os problemas principais do ser, né? De dizer, eu sou, como disse Descartes, né? Eu sou, ele disse, eu posso duvidar de tudo, eu posso duvidar de que eu estou falando com vocês, eu posso duvidar que eu estou aqui num quarto meu, né, reservado para essas gravações, eu posso duvidar que esse antúrio não seja verdadeiro, eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar que eu estou duvidando. Então Descartes, lá no século XVI, ele disse, eu penso, logo eu existo. Então, o problema do ser, num resumão dessa primeira parte, é estudar isso tudo, é estudar a evolução do nosso pensamento, a personalidade integral, a alma, os diferentes estados do sono, o desprendimento, nós não estamos presos, feito um pássaro engaiolado, a exteriorização da nossa alma e também das nossas energias, podemos irradiar energia, e essa irradiação depende das nossas conquistas morais e espirituais, das nossas vibrações serem elevadas em conexão com o mais alto, não é? Então, estudamos também as projeções telepáticas, que a telepatia existe, já é comprovado, e nós podemos fazer esse treinamento mental. Vimos também as manifestações depois da morte, ou seja, já é comprovado que os espíritos podem se comunicar com o mundo encarnado depois de estarem desencarnados. Vimos a questão da memória, a evolução e a finalidade da alma. Vimos sobre a morte, vimos sobre a vida no além e as missões da vida superior. Tudo isso, meus irmãos, foi na primeira parte do livro. Foi maravilhoso compartilhar isso com vocês. Na segunda parte do livro, nós estudamos o destino. Aí fizemos um estudo sobre se o destino está traçado ou não, se existe algum determinismo, se nós realmente temos o livre-arbítrio, a liberdade total. Estudamos as vidas sucessivas, as reencarnações e suas leis, a renovação da memória. Estudamos as crianças prodígios, a hereditariedade, as provas históricas das vidas sucessivas, porque a reencarnação, a pluralidade das existências, já não é mais uma hipótese como era falada antigamente nas universidades. Não é uma hipótese a pluralidade das existências. São teses. Existem milhares e milhares de teses comprovando as vidas sucessivas, ou seja, as vidas, pessoas que através da regressão de memória, podendo ser uma regressão natural ou uma regressão conduzida, recordaram existências anteriores. Tem milhares de filmes a respeito disso. Nós vimos também a justiça de Deus, falamos muito sobre a justiça de Deus, que é completamente diferente da justiça dos homens. Nós, como disse Jesus naquela forma tão poética de dizer, né? Qual é o pai cujo filho pede um pão e o pai lhe oferece uma pedra? Qual é o pai cujo filho
pede um peixe e o pai lhe dá uma serpente. E Jesus então diz, nos convidando a pensar: ora, meus irmãos, se o nosso Pai Celestial, se os pais mortais, ou seja, se os pais mortais da terra sabem dar coisas boas a seus filhos, quem dera o nosso Pai Celestial. Imagina se Deus ia nos punir porque por conta dos nossos erros. Não, não existe. Deus não nos pune. Nós já sabemos disso. Nós é que nos autopunimos quando deixamos de ouvir a nossa própria consciência. Vimos também, então, a justiça de Deus, só recordando isso, a justiça divina quer que todos nós sejamos salvos. Ela não quer a morte do pecador. Quem quer a morte do pecador é a justiça dos homens, que às vezes pede pena de morte, às vezes a gente fica horrorizado com determinados atos e deseja mal para um, mal para outro, mas a justiça de Deus quer que nós resgatemos todos os filhos dele. Todos os filhos de Deus serão resgatados. Como diz Leon Denis, o pior bandido hoje, o maior mau elemento, o sujeito mais cruel que apareceu na humanidade, se é que a gente possa destacar um mais cruel, porque tantas foram as crueldades que nós realizamos ao longo das nossas múltiplas existências, que é muito difícil saber quem é que foi mais cruel, mas todos esses serão anjos amanhã, serão arcanjos no amanhã, porque isso é da justiça divina. E por isso nós só compreendemos a justiça divina com a chave da reencarnação. Se nós não tivéssemos essa chave, nós teríamos que criar uma outra. Tipo assim, ter escolas na dimensão espiritual para a gente ir progredindo lá. Mas nós vimos a importância de caminharmos pelas escolas vestindo corpo de carne, apagando o nosso passado para um recomeço, para uma reparação. Existe toda uma explicação maravilhosa no fato de nós esquecermos o nosso passado e recomeçarmos como uma criancinha. É claro que nós sabemos que nos mundos mais desenvolvidos, nós não precisaremos mais passar pela infância terrena. Todos nós somos espíritos adultos já, e nós precisamos passar pela infância para ter o ensejo do recomeço. É muito lindo isso, meus irmãos. Só para a gente recordar, os espíritos classificaram para Allan Kardec a categoria dos mundos habitados, esse universo imenso que nós temos. Eles colocam uma definição pedagógica, uma classificação pedagógica, só para a gente entender. Existem os mundos habitados para os seres hominais, né? O mundo primitivo e também para os animais. O mundo primitivo, o mundo de expiações e provas, que é o nosso, o mundo da regeneração, que está se aproximando, nós estamos na transição planetária, os mundos felizes e os mundos ditosos. Então, nós temos uma caminhada evolutiva ainda grande pela nossa frente, nessas várias escolas. Nós não poderíamos, então, progredir espiritualmente sem a necessidade do corpo para habitar os diversos mundos. Nós podemos ter um certo progresso na dimensão espiritual, mas na dimensão espiritual, a lei que existe é que cada um vá parar numa dimensão de acordo com seu estágio evolutivo, a cada um segundo as suas obras.
Então, se nós vamos para o mesmo estágio evolutivo, a gente caminha mais devagar, porque aqui na Terra existem espíritos muito mais evoluídos do que nós mesmos e espíritos inferiores à nossa evolução, que não dá para saber quem é mais evoluído ou deixa de ser, porque cada um tem a sua trajetória, tem o seu campo psíquico, com tudinho ali registrado, né? E essa convivência entre essas diferenças entre nós é que nos permite crescer mais rapidamente. Como é que nós poderíamos conviver com o espírito feito Chico Xavier, feito Dr. Bezerra de Menezes, poderíamos conviver com Francisco de Assis, né? Quem teve a chance de estar perto dele lá na sua terra natal, lá na Itália, conviver com esses missionários todos, se nós tivéssemos reencarnado só com o nosso nível evolutivo, como acontece quando a gente vai para a dimensão espiritual. É bom enfatizar muito isso, porque as pessoas às vezes não compreendem por que a gente precisa reencarnar. É porque ao desencarnar, o nosso corpo espiritual, vou repetir bem devagar para que a gente compreenda definitivamente isso, vai para regiões em que o nosso corpo espiritual suporta estar. Nós não podemos ir para mais nem para menos. A gente vai para aquela dimensão em que nós nos encontramos como alma imortal. E aí nós vamos conviver só com os iguais. E aí não existe desafios maiores, que é conviver como na Terra, com espíritos com dificuldades, que a gente pode dar as mãos, e segurar na mão daqueles maiores do que nós mesmos. Segurar na mão metaforicamente, ou seja, seguir os passos, acompanhar esses que já estão à nossa frente, não é assim, meus irmãos? E aí nós vimos a lei dos destinos também na segunda parte. E na terceira parte, tão importante quanto as outras duas partes, em que Leon Denis chamou as potências da alma e que foi traduzido no português como o problema da dor, né? Porque uma das potências da alma mais significativas é a dor, é o que todos nós queremos nos livrar, ninguém gosta de sofrer, né? Assim, a gente não quer sofrer. Então, nós estudamos a vontade, o sentido íntimo, né? Como é que a gente anda sentindo a vida, cada um sente de acordo com as suas conquistas, a consciência, os níveis de consciência, que nem todo mundo está no mesmo nível de consciência, tem vários estudiosos que falaram desses níveis de consciência, inclusive Denis, o livre-arbítrio, o pensamento, a reforma do caráter, o amor, a dor, revelações pela dor, ou seja, a existência da dor, a necessidade da dor, as revelações que a gente pode conquistar a partir de uma dor bem profunda, e as profissões de fé do século XX. Tudo isso nós vimos com Denis. E nas potências da alma, o máximo da nossa alma, da potência da nossa alma, é a conquista do amor. E nessa conquista do amor, lembramos nesse estudo com Denis sobre a caminhada evolutiva desse sentimento. O amor é o maior de todos os sentimentos, né? É o ômega, do alfa ao ômega do alfabeto grego, é o ômega, é o que nós precisamos alcançar, é a síntese, ou seja, é a verdade.
Por isso Jesus falou, e eis que eu vos deixo o maior de todos os mandamentos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então ele trouxe esse projeto do amor, falou 48 parábolas sobre como nós poderíamos fazer para conquistar o amor. E os espíritos da falange de Jesus, que nos ama tanto, que trouxe a terceira revelação, o Espírito de verdade, ele também trouxe uma síntese, uma bandeira para que nós entendêssemos que a caridade é o caminho mais curto para a conquista do amor na nossa vida. É a caridade. Fora da caridade, disseram os Espíritos, não há salvação. Mas a caridade não é só a beneficência. A caridade não é só fazer o bem em todas as direções, né? Através de um sorriso, de um abraço, de uma atenção. Não é só isso. Não, a caridade é não se omitir de fazer o bem. Porque às vezes na nossa omissão em fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, nos faz responsável pelo mal que daí resultou. Olha que coisa interessante. Isso está no Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura é lindo, está lá no livro Céu e Inferno, onde os espíritos dizem, no Código Penal da Vida Futura, ele nos esclarece que a gente tem que reparar todo o mal que nós causamos, reparar de forma individual e de forma coletiva, como agora o fazemos. Temos que reparar. Temos que expiar, quer dizer, limpar o nosso corpo espiritual de toda a sujeira que nós colocamos. Isso são as expiações. Às vezes, uma expiação é bastante dolorida, porque fomos muito imprudentes nas nossas escolhas em vidas pregressas. Então, nós temos que expiar. Mas o primeiro passo, diz os Espíritos Allan Kardec, é o arrependimento. A gente tem que entender que somos falíveis, que somos repetidores de erros. Então aí a gente se arrepende. Às vezes passa a noite acordada falando, por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Né? Assim como dizia Paulo de Tarso, todo o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E todo o mal que eu não quero mais fazer, isso eu faço. Imagina, se o grande legislador romano tinha essa dúvida, tinha essa luta com seu próprio psiquismo, imagina a quantidade de luta que nós temos que empreender para nos tornarmos melhores, né? Assim, meus irmãos. Então, a dor é essa potência da nossa alma que a gente não gostaria de sentir, mas a dor é resultado. A dor tem uma causa, como diz os Espíritos. A causa da dor está no nosso afastamento das leis de amor do nosso Pai. Todas as vezes que nós agimos contra a nossa consciência, a dor vem nos lembrar que estamos agindo mal. É quando a gente come muito e fica enfastiado. E depois fica assim, ai meu Deus, por que eu comi aquilo tudo? Falando assim de uma forma bem, bem simples para a gente entender, né? Assim? Então, já está na nossa hora, muito obrigado, queria novamente agradecer e lembrar uma letra de uma música que eu fiz para nós cantarmos quando a gente trabalhava no
lá no Hospital Esperança, que fala assim: busquei na vida ser feliz a todo custo, me perguntando o que aqui eu vim fazer, de onde eu vim, para onde eu vou, saber por que aqui estou, e tanta dor busquei compreender. Conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. Ele demonstra que nós todos somos livres. Melhor destino é possível construir. É só viver com mais amor, abençoando até a dor, porque com ela se pode evoluir. Conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. A caridade é o maior dos mandamentos, porque Jesus se faz presente em cada irmão. Allan Kardec, Leon Denis, os professores, a expansão dos seus amores modificou meu pobre coração. E essa música é de parceria com o Padre Zezinho, que eu peguei a música do Padre Zezinho, e aí a gente cantava no hospital psiquiátrico. É assim: busquei na vida ser feliz a todo custo, me perguntando o que aqui eu vim fazer, de onde vim, para onde vou, saber por que aqui estou, e tanta dor busquei compreender. Conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. Conheci um grande professor que explicou os caminhos do amor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu estou finalizando esse trabalho com uma prece de gratidão. Muito obrigado, Jesus, por ter sido instrumentos do seu amor e da sua paz. Permita, Senhor, que possamos continuar sendo essa voz esclarecedora para os nossos irmãos. Sozinhos não somos nada. Precisamos de todos vocês, meus irmãos, que compartilhem o conhecimento, o seu conhecimento, onde quer que estejam, sejam presença de luz, sejam palavras de conforto, sejam mãos estendidas ao companheiro. Ajude-nos nesse trabalho da TV Nova Luz, esse trabalho tão lindo, tão grandioso, sediado lá no GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, lá no Terreirão do Recreio. Vocês podem ajudar se quiserem, e ajudar a divulgar todos esses trabalhadores da TV Nova Luz. São muitos programas. Nós temos programas de meditação, temos debate, temos grupos de estudos, temos palestras, tudo isso à sua disposição. Compartilhe conosco esse trabalho e que Deus lhes pague todo esse cadinho de luz que nós derramamos aqui e agora, e que vocês possam multiplicar essa luz para todos os seus conhecidos. Muita paz para todos. E até o ano que vem, se Deus quiser.